O Endrick, né? O Endrick é um capítulo à parte. O menino entra e faz gol. Quer dizer, não pode ficar fora do time. Dorival Júnior tem que avaliar melhor. Iluminado de Endrick com a camisa da seleção brasileira. É ele o grande nome dos primeiros 2 passos da era Dorival Júnior. Endrick é iluminado, meus amigos. Uma lenda. Uma máquina. Segundo gol de Endrick. O moleque joga demais. O moleque tem estrela. Eu falo que esse moleque vai ser um dos maiores jogadores do mundo, Endrick. Galera, Endrick brilhou novamente na seleção brasileira. Hoje entrou no segundo tempo, marcou mais um gol. Garoto tem estrela entrando no segundo tempo, marcando o gol que empatou. Logo na sequência, a Espanha conseguiu uma virada, mas no finalzinho ali o Paquetá de pênalti empatou o jogo novamente. O Brasil que hoje foi garfado, o juizão mal intencionado. Vamos ver aqui a repercussão, o pessoal falando do Endrick, esse jogo da seleção. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Sim, meus amigos, o jogo Brasil e Espanha foi frenético, né? A bola não conseguia parar de jeito nenhum. Acabou 3-3, um placar histórico. Agora, você vai perguntar, o que atrapalhou tanto o Brasil quanto a Espanha? A arbitragem do juiz português de última hora, né? Ele acabou entrando para substituir o juiz que teve problemas físicos, né? E acabou estragando o jogo. Porque aqui entre nós, se você tirar 2 pênaltis que a Espanha não merecia ter sido dado a ela, que não foram, né? Que não aconteceram. E tirando o pênalti do Brasil, era 2-1 para o Brasil, da seleção do Dorival Júnior, né? Que acabou começando e inaugurando uma série invicta na seleção, né? E contra 2 equipes fortíssimas do futebol europeu, tanto a Inglaterra quanto a Espanha, né? A Inglaterra é até mais que a Espanha, na minha opinião. A Espanha está passando por uma renovação parecida com a do Brasil. Já a Inglaterra já está um pouco mais madura, né? Talvez seja aí o melhor time do mundo hoje, talvez, né? Então, quer dizer, essa série que o Brasil acabou conquistando, essa data FIFA, foi muito importante, porque o Brasil resgatou a confiança, né? Resgatou a credibilidade. Até então, isso tinha passado já, estava no descrédito total. E outra coisa, o Endrick, né? O Endrick é um capítulo à parte. O menino entra e faz gol. Quer dizer, não pode ficar fora do time. Dorival Júnior tem que avaliar melhor essa situação do Endrick e colocá-lo numa função um pouco mais específica desde o começo do jogo, né? Talvez no lugar do Rafinha, que não está jogando absolutamente nada, né? Mas, enfim, foram uma data FIFA proveitosa para o Brasil e que, sem dúvida nenhuma, vai ter uma repercussão danada durante um bom tempo. E tenho dito. Que início emocionante e iluminado de Endrick com a camisa da seleção brasileira. É ele o grande nome dos primeiros 2 passos da era Dorival Júnior, não tem como falar outra. Autor do gol da vitória da seleção brasileira sobre a Inglaterra, entrando faltando menos de 15 minutos para acabar o jogo. Bem posicionado, oportunista para fazer o Brasil lavar a alma e vencer um grande adversário, inclusive sendo o jogador mais jovem por seleções a marcar no lendário estádio de Wembley. O jogo estava complicado para o Brasil tomou um amasso da Espanha no primeiro tempo, conseguiu diminuir o jogo ali num lance de erro do goleiro Unai Simón. Endrick entrou em campo e foi dele o gol que empatou a partida contra a Espanha. Uma bola difícil, teve que chutar de bate-pronto aonde a bola tinha que entrar. Pra tirar do goleiro e do zagueiro que estava em cima da linha, para emocionar a sua família que estava na arquibancada, e óbvio que ele foi lá dar um abraço no seu pai. É o início de um processo. Endrick tem pouco mais de um tempo de minutagem e já marca 2 gols com a camisa do Brasil. E não são quaisquer gols, o cara marcou contra a Inglaterra e Espanha, inclusive pisando na sua futura casa, o Santiago Bernabéu, e marcando pela primeira vez com a camisa verde e amarela. Brilhando pela primeira vez em território europeu, mesmo ainda sem jogar lá. Uma resposta a quem fala que ele vai perder espaço, não vai ser aproveitado pelo Real Madrid. Outro ato de perseverança foi ter pedido a bola para bater o pênalti no último minuto do jogo. Acabou que quem bateu foi o Paquetá e o Brasil empatou o jogo. Mas se tem um nome nesse início de era Dorival, esse cara se chama Endrick. Endrick é iluminado, meus amigos. Uma lenda, uma máquina. Segundo gol de Endrick marcado na seleção brasileira. E não foi marcado contra qualquer seleção mequetrefe, não. Foi contra a Inglaterra e agora contra a Espanha, empatando um jogo que parecia perdido.
E que finalização. Eu tenho que parar, e aqui ó. Que finalização de um craque. É o homem do Hexa, porra. Eu quero lembrar vocês que Endrick tem apenas quantos anos? 17. E mais uma vez marcou um gol histórico. E o Wembley foi o jogador mais novo a fazer um gol. E agora marcou seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Lugar onde ele vai ser artilheiro. Lugar onde ele vai meter muito gol ainda. Eu tava desacreditado com a seleção desde o jogo contra a Inglaterra. E agora contra a Espanha parecia tudo perdido. Mas no segundo tempo o Brasil conseguiu empatar com um gol de Endrick. Pelo amor de Deus, Endrick é titular nessa seleção. Ele não pode ficar no banco não. Final de jogo na Espanha, ladrão! Ladrão! Sem vergüenza! Hijo da chingada! Roubaram o Brasil, irmão! 2 pênaltis inexistentes! Mas ainda bem que a gente tem o Ser Berinjelo! Ele tem a berinjela de ouro! O moleque joga demais! O moleque tem estrela! Eu falo que esse moleque vai ser um dos maiores jogadores do mundo, o Endrick! Entrou e a primeira que sobrou, irmão. Por isso que eu falo, velho. A sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. A oportunidade apareceu, ele estava no lugar certo. E aí vem a capacidade. Um chute de fora da área de perna esquerda, um foguete, irmão. E afundou o goleiro da Espanha. O Brasil empatava a partida em 2-2. Perdia por 2-0. E depois um ladrão, sem vergonha, la caça de papel. Ele é nada pra perto de você. Juiz safado. Deu um pênalti inexistente pra Espanha. 3-2 Espanha. E no final um pênalti existente pro Brasil. Paquetá foi lá e empatou. Então chupa, seus espanhol. Chupa, 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 irmão. Ladrones. E por que não tem VAR numa partida dessa? Brasil e Espanha não tem VAR, velho. É o cúmulo do amadorismo. Não dá mais pra ter partida sem VAR. Se com VAR já não é bom, imagina sem VAR. Já era pra ter começado com o Endrick desde o primeiro tempo. O moleque tem muita estrela e empatou o jogo pra seleção brasileira contra a Espanha. Pra quem falou do gol perdido pelo Endrick no finalzinho do segundo tempo contra a Inglaterra, meu amigo, não tenho o que falar desse gol que o Endrick marcou hoje contra a seleção da Espanha. Simplesmente um golaço. O seu primeiro toque na bola, aliás, o segundo, porque o primeiro toque do Endrick na bola foi um lançamento lindo para o Vinícius Júnior. E no seu segundo toque na bola, cara, ele pegou de bate pronto dentro da área e fez um golaço para a seleção brasileira. Na semana passada, ele já tinha marcado o seu primeiro gol pela seleção brasileira e o seu primeiro gol em Wembley. E agora, de novo, o moleque entra para a história, marcando o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Casa essa que ele vai conhecer muito bem daqui a alguns meses, já que vai ser jogador do Real Madrid. Ou seja, esse gol, com toda certeza, foi o primeiro de muitos que o Endrick ainda vai fazer lá na Espanha. Vou te falar, o moleque tem muita personalidade com a camisa da seleção. Parece que combina muito bem com ele. Se com 17 anos, jogando no futebol brasileiro, ele já tá fazendo isso, imagina com um pouco mais de experiência atuando no maior clube do mundo no futebol europeu. Aí esquece. Muito prazer, futuro. Senhoras e senhores, ele é o futuro da sua família. Ele é o futuro do Real Madrid. Ele é o futuro do futebol. E ele é o futuro da nossa seleção brasileira. Iluminado. Ele tem a aura. O Endrick é simplesmente predestinado. E nada explica ser diferente. E cena absurda esse moleque nos proporcionou hoje. Assim como fez no jogo contra a Inglaterra. Com pouquíssimo tempo após entrar na partida, ele marca o seu primeiro gol vestindo a camisa da seleção brasileira em pleno Wembley. O jogo de hoje, dentro da sua futura casa, com 4 minutos de partida, ele marca o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Não pelo Real Madrid, mas sim pela nossa seleção brasileira. Matando o jogo em 2-2 naquele momento, pra encher o coração de orgulho do pai desse moleque. E uma cena simplesmente fantástica. Endrick corre em direção ao seu pai e comemora junto a eles. Florentino Pérez não tá assistindo o jogo desse jeito aqui, eu sou uma geladeira 15 portas. Mas esse garoto tem apenas 17 anos de idade. Sim, ainda é muito cedo afirmar qualquer coisa, mas se depender do que ele já mostrou vestindo a camisa do Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, vestindo a camisa da maior seleção do mundo, e o potencial que ele tem para mostrar no Real Madrid, se depender da estrela que esse garoto tem, Endrick
Hendrick será simplesmente um dos melhores jogadores do mundo. O maluco não tem uma estrela, o maluco é a própria constelação. Que pena que tenha tanto torcedor brasileiro que não gosta do Hendrick, que o critica independente de qualquer coisa. Eu, como torcedor da seleção brasileira, torcedor do Real Madrid e amante de um bom futebol, torço sinceramente para que Hendrick tenha um futuro brilhante e evolua cada vez mais, se tornando um grande jogador que possa ajudar a nossa seleção brasileira cada vez mais. Pra você que não me conhece, beline aqui no Perfeito em Futebol todo dia para mais vídeos como esse, clica no maisinho e tamo junto. Impressionante como o Hendrick só sabe fazer gol fácil, gol debaixo da trave. É isso que os invejosos falam sobre esse garoto. Então segura o papum, goleiro. Que pancada e que golaço do Hendrick. O melhor disso tudo foi essa imagem aqui que vai ser histórica. Vai entrar para a história do futebol sem sombra de dúvidas. O Hendrick, depois de fazer um gol dentro do Santiago Bernabéu, o gol de empate contra a Espanha. E olha o garoto prodígio aqui da Espanha. Yamal, Yamal. Não fica nervoso não. Ele fechou até a mãozinha de tanto nervoso que ele ficou ao ver o Hendrick fazendo história dentro do Santiago Bernabéu. Primeira coisa que o Hendrick foi fazer foi dar um abraço no seu pai, que tava maluco na arquibancada, morrendo de orgulho, vendo o filho fazendo gol dentro do Wembley e dentro do Santiago Bernabéu em menos de 2 semanas. Um abraço especial, um abraço de realização. Eu fico tentando imaginar o que se passa na cabeça do pai do Hendrick nesse momento. Sei que a gente abre espaço agora pro Hendrick, deixou dele, jogou com a coxa doendo ali o segundo tempo, pediu para não sair de campo e deu essa declaração que a gente vai colocar na tela agora, quando terminou esse empate entre Espanha e Brasil. A gente quer sempre vencer, disse o Hendrick. Danilo falou na roda hoje que a gente precisa vencer, mostrar a cara do Brasil. Vini também falou para colocarmos o Brasil no topo, de onde ele nunca deveria ter saído. Para isso, a gente precisa ganhar campeonatos, jogos. A gente não promete ganhar todos os jogos, mas não vai faltar raça, determinação, garra, nada. Para mim, também um fato bom dessa partida foi o Vini ser capitão. A gente está lutando contra tudo isso e por todos os brasileiros. A gente sabe e não vai parar de lutar em nenhum momento. Nesse final aí, se referindo à briga comprada pelo Vinícius contra o racismo na Espanha, para onde o Hendrick está indo agora, a maturidade desse menino, a capacidade dele de, depois de um jogo pegado com uma arbitragem ruim, dar uma declaração como essa, me faz ter muita fé e muita esperança no futuro da seleção e no que ele, Hendrick, pode oferecer para o futebol. A gente ouvindo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. A gente vendo o Zinho, não parece que é um menino de 17 anos. É o menino que no Palmeiras bate no peito e fala toque em mim. É o menino que na seleção chega e joga com dor na perna porque sabe onde tá. É impressionante. Não, é espetacular. Isso, ele tem uma personalidade e um mental, né? uma preparação, um foco, sabe o que quer, né? Muito aplicado na sua profissão, já novinho, você vê ele ali sabendo o desejo. Ele falou, eu amo fazer gol, eu quero fazer gol, eu quero ajudar, eu estou no início de carreira, eu tenho muita coisa pela frente. Então as palavras dele, como você falou, nos empolga, né? E o Dorival foi perfeito quando falou, se ele continuar focado, não deixar o extra, o fora do campo, atrapalhar o dentro do campo, ele continuar com essa aplicação, ouvindo, aprendendo, lapidando, sendo moldado, buscando os bons exemplos, né? Se aproximar de quem realmente tem uma carreira sólida, né? Ele chegar perto e ver quem é que está brilhando e que está focado na sua profissão, os bons exemplos, né? E ele, sem dúvida, tem tudo para virar esse grande jogador, essa esperança para a gente, né? Para a próxima Copa do Mundo, para continuar brilhando. Eu senti um prazer, não só do Hendrick, mas a comemoração do gol do Paquetá, não sei se vocês também tiveram essa percepção. O passinho do Paquetá. O grupo, os caras do banco, os caras que estavam no banco quase deram uma volta olímpica para chegar lá para comemorar o gol. Cara, um amistoso, hein? Aí fala assim, pô, os caras não gostam mais de jogar na seleção, não tem muito prazer. O que o Danilo falou, tem sim, cara. E eu vi uma aplicação, uma vontade nesse grupo que ali estava, porque há muito tempo a gente não tinha compromissos difíceis como esse, de amistosos como esse.
teve essa oportunidade e o Brasil foi muito bem. E a gente viu os jogadores querendo aproveitar a sua oportunidade de vestir a camisa da seleção. E o Endrick me parece um símbolo para isso, né? Porque tão jovenzinho, está começando a sua carreira, né? Ainda está sendo moldado, né? Ele há pouco tempo se torna titular no Palmeiras, há pouco tempo, né? E ele chama essa responsabilidade, como você falou. Ele é um grande personagem para o Palmeiras ganhar mais um título brasileiro. Ele é uma peça importante também, né, de um grupo que já era muito forte, que ele chama a responsabilidade. Então é um moleque diferenciado. Só para pegar esse gancho do Zinho, né, também vi uma mudança de postura ali, fiquem à vontade, óbvio, para falar do Endrick, mas assim, tomaram a chamada do Dorival no intervalo. Porque o Brasil mudou a postura de um tempo para o outro. Mas claro que isso faz parte, né? Claro. De vez em quando tem que dar uma ligada, botar o dedo no 220, mas isso faz parte do treinador, botar o dedo na tomada da rapaziada, né? Agora, no caso do Endrick, o Endrick é uma situação que a gente vai viver da seguinte forma. Essa situação foi vivida no Palmeiras. A torcida queria o Endrick, o Abel postergou, preparou o Endrick para ele entrar. O Endrick entrou no time do Palmeiras, foi o símbolo da arrancada do Palmeiras para a conquista do título. Hoje ninguém imagina o time do Palmeiras sem o Endrick. Mas vai ter que imaginar, né? Hoje, estou dizendo hoje. Daqui a pouco, ninguém vai imaginar a seleção brasileira sem o Endrick. Sim. Porque ele é desses gigantes do futebol. Ele é desse nível, é dessa importância. Ele é diferente dos outros porque ele traz a importância. Ele é o definidor das jogadas. Ele não se intimida diante da situação. O Cucurella deu logo uma paulistinha nele para ver se intimidava o moleque. Mas ele não se intimidou, ficou lá deitado no chão, fez dar uma massagem para tirar, porque fica um caroço. No Rio chama tostão, né, Zinho? Aqui em São Paulo chama paulistinha. Como você quiser interpretar. E o Zinho sabe. Eu senti aquela dor dele ali, quando o massagista meteu o dedo ali, você viu? E ele... Para tirar o caroço. Eu sei bem o que é aquilo ali. Para tirar o caroço. E você sabe que teve uma época no futebol, nos anos 90, que aquilo era tirado com um pau de macarrão, um rolo de macarrão. Nossa o cara, pergunta pro Zinho se não é. Deitava na maca, o massagista vinha com um rolo de macarrão e passava na perna do cara aqui, que é para tirar o caroço. Olha querido Denir, meu querido Denir, que Deus o tenha, fez Deus o tenha. Isso. Então, você vê como é que o futebol se modernizou. Então, o Endrick é desse modelo de jogador, do diferente, né? Eu digo sempre aqui, não tenho vergonha de dizer, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina quando ele chegar na Europa. Porque lá ele vai ser o Endrick, lá ele vai aparecer. Hoje ele tem 17 anos. Quando ele fizer 18, ele vai embora. Olha quanto tempo ele vai ter para jogar na Europa. Tomara que não tirem a capacidade dele de surpreender, de driblar, porque agora tá na moda dizer que está tirando onda com o adversário. Não pode driblar mais no futebol. O Vinícius é perseguido porque dribla. Ficou nervoso porque o Paquetá dançou e os caras reclamaram. Eu não posso repetir no ar o que eu falei fora dele. Melhor o Mauro Naves falar. Não. Mas, até nisso o moleque é malandro, hein? Até nisso o moleque é esperto, hein? Você viu que ele deu uma chegada no Carvajal, aí ele foi lá e levantou o Carvajal. Vem cá, isso? Tá, rapidinho. No carrinho que ele deu no Carvajal. É o patrão dele lá no Real Madrid, o cara que manda lá, assim. É interessante, assim, não basta ser craque, eu acho que tem que ter estrela, sabe? Craque ele é. Sim. E tem muito craque que não tem tanta estrela assim, às vezes até se perde no caminho. O cara se fala, pô, esse cara é bom de bola, você começa a ver lá na Copa São Paulo, fala, isso aí vai arrebentar a vida inteira, e o cara não vinga. O Endrick já está vingando e tem estrela. O jornal, se você olhar os números dele no jogo, aquele jornal do amigo do Pascoal lá em Campinas, ia dizer o quê? Só fez o gol, né? Errou 8 passes. Porque ele errou. Ele errou. Mas aí, foram 16 ações com bola também. Gol, 16, finalização. É que a gente só pôs o certo aí, porque ele tentou driblar 8 vezes, perdeu a bola em 4 delas, não sei o quê e tal, mas ele tenta, ele deu uma assistência muito boa pro Vinícius, pro goleiro saiu e tal. Mas é aquela coisa, só fez o gol, né, Pascoal? Aí a nota é baixa. Ele não tem jeito. Um gol e nada mais. Agora, se vai ser... Aí outros números, né, de quantas chances... Olha aí, já caiu pela metade o número de chances que ele precisou para marcar o gol dele, né? E aí entrou aos 71, ficou menos tempo, teve mais chances e agora entrou aos 46. São 3 jogos na seleção, Mauro, dele? Esse é o terceiro? 4 jogos e 2 gols. Um simplesmente em Wembley
o outro no Bernabéu. É isso. Tá como é ruim. que tá a sua história da seleção? Ó, eu precisei de 9... tá ruim. Eu precisei de 9 minutos pra marcar. Onde é que foi esse jogo mesmo, gente? Em Wembley, que o Brasil não ganhava desde 1900 antigamente. E hoje? Como é que foi hoje? Faz tempo. Bernabéu contra a Espanha. Mauro, oi, fale. Essa é aquela nossa resenha, né? Aquela nossa resenha que a gente fala de jogador, né? Assim, jogou aonde? Fez gol aonde? Chupou laranja com fez quem? Gol lá no Bala Mistura é mole. Quero ver fazer lá no Maracanã lotado. Aí o Hendrick vai falar, fiz gol em Wembley lotado e no Santiago Bernabéu lotado, só 50% de aproveitamento, 4 jogos e 2 gols. Um jogo sim, um jogo não. E todo gol tem uma história, né? Ele foi o mais jovem a marcar para as seleções e o Wembley. Hoje, se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu confirmo, o Rodrigo marcou o primeiro gol do Brasil na Espanha. O Brasil lá só empatava ou perdia. Perdeu 3-0. Acho que jogou pouco também. Perdeu uma vez 3-0, empatou 0-0. O do Rodrigo foi o primeiro. O Hendrick vai falar, eu também fiz gol lá na Espanha, jogando na Espanha. Então, assim, o menino tem tudo para dar certo. E a gente vê nas declarações, eu comentei ontem, uma carta que ele escreveu para o irmão, né, com tanto carinho, falando das dificuldades da família e tudo que eles querem. Enfim. Ele fez o gol, foi abraçar o pai. Ele foi abraçar, assim... Isso, cabeça, né? Ele tem uma família que parece ser muito importante, muito estruturada. Antes que digam, vocês estão empolgados demais, ele é só um menino, tem 17 anos. Claro que ele é só um menino, que ele se desenvolva, mas parece que ele parece que ele tem uma estrutura familiar e isso hoje no futebol, tudo se conecta, né? A gente tem falado muito dos erros dos jogadores e ex-jogadores, com essa estrutura familiar, com base, com gente acompanhando um menino de 17 anos, a tendência dele ir por bons caminhos é muito maior, a possibilidade é muito maior. 2 questões. Ele é muito próximo do Vini Júnior, né? É muito próximo, e a mãe dele... Vai ser voz antirracismo esse menino, hein? A mãe do... Tá chegando pra isso. A mãe do Hendrick é que bota o pezinho, assim, todo dia ela dá um tranco nele, todo dia. Pode contar que todo dia ela dá um tranco nele. Mãe é mãe, né? Mãe é demais. Muito bom. E legal que do outro lado tinha um menino de 16 anos também, hein? O Lamine Yamal. Foi o melhor jogador do primeiro tempo. Infernizou ali. Nossa. Infernizou. Eu tava vendo o jogo com o Gosta de cair. É meio cai, cavou o pênalti. Umas faltinhas lá, ele ia caindo e tal. Mas deu uma caneta, hein? Não, deu uma caneta. Deu elástico em movimento. Deu um 3 dedos também. Bateu uma de 3 dedos pelo lado esquerdo. Aí a gente tá vendo as manchetes, né? Destacando o Hendrick. Bastaram 5 minutos para marcar no Santiago Bernabéu. Esse confronto aí que vocês estão falando é um confronto interessante, que a gente viu ele hoje em Brasil e Espanha, e ele vai se repetir em Barcelona e Real Madrid, né? É um confronto interessante da gente observar. 2 meninos muito jovens e que parecem muito talentosos. Tá aí, então, o destaque para o Hendrick. Pascoal queria falar do Paquetá. Aí, galera, Hendrick se destacando mais uma vez pela seleção brasileira. Hoje entrou do segundo tempo, precisou ali de 4 minutos para marcar um gol e um golaço. O moleque tem estrela e tem tudo, né, para ser um grande jogador. Já é um grande jogador, né? O Hendrick já é não é mais uma aposta, já é um grande jogador. E pela seleção brasileira, né, o garoto, às vezes que está entrando aí, está marcando gols. Hoje, entrando, marcando mais uma vez, 50% de aproveitamento, como foi destacado aí pelo Mauro Naves. 4 jogos, 2 gols. E ele está fazendo gols muito importantes, né, pela seleção. Marcou lá em Wembley e agora marcou no Santiago Bernabéu, na sua futura casa, né, digamos assim. Ele que no meio do ano se despede do Palmeiras, vai jogar no Real Madrid. Hoje já marcando no Santiago Bernabéu com a seleção brasileira. O moleque tem estrela, entrou hoje. Tomou uma pancada ali também, né? Jogou, depois que ele fez o gol, ele tomou uma pancada, jogou acho que até sentido, mas não quis sair. Mas o garoto tem muita estrela e hoje marcando mais uma vez. Legal demais, né? De acompanhar a carreira do Hendrick. O moleque merece. É um garoto muito bem preparado, né? Pelo que a gente vê ali, muito bem preparado. Tem uma base familiar ali que com certeza está dando todo o suporte aí para o Hendrick torcer para que ele não se perca e mantenha essa sua humildade aí, essa sua essência, né? E continue arrebentando, jogando muita bola mesmo. O torcedor, acho que a gente nem via, né? O torcedor empolgado em assistir os jogos da seleção brasileira agora nesse início do trabalho do Dorival Júnior, a torcida até acompanhando mais, vibrando também mais com a seleção. Então tá legal de acompanhar.
O Brasil hoje foi garfado ali pelo árbitro, 2 pênaltis muito duvidosos, né, para a Espanha. Primeiro pênalti mesmo ali, não sei se eu não marcaria. O segundo pênalti também em cima do Carvajal, não foi pênalti ali. Um jogo desse tamanho não ter VAR também, aí a brincadeira, o Brasil prejudicado. Mas é legal, né? O Endrick entrando, se destacando. O Brasil hoje não fez uma boa partida. O Vinícius Júnior, que na seleção não está conseguindo jogar um bom futebol. No Real Madrid, joga muita bola. O Paquetá também, que no primeiro jogo, no jogo lá contra a Inglaterra, jogou bem demais. Foi um dos melhores em campo, ele e o Bruno Guimarães. Hoje não conseguiram jogar um bom futebol. No segundo tempo até que jogou bem. O Brasil, até achei que ia tomar uma goleada, mas conseguiu no segundo tempo controlar o jogo. E se não fosse a arbitragem, poderia até ter conseguido um outro resultado. Mas é aguardar agora. Endrick que retorna para o Palmeiras. Agora o Verdão se prepara, né? Tá aí nessa preparação para jogar contra o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. E quem falou também sobre o Endrick foi o Marcão, que fez uma postagem aqui no seu Instagram falando sobre esse jogo, né? Que jogaço, amigos. O juizão garfou nós, concordo com o Marcão. O juiz hoje deu aquela garfada na seleção brasileira, mas tem muitos pontos positivos, né, desse trabalho do Dorival Júnior. Estou animado de novo, né, com nossa seleção. Rapaziada, correria, querendo o jogo. Time guerreiro, a imagem da família do Endrick comemorando o gol do menino. Que sonho que estão vivendo, que momento. Muito emocionante mesmo, né, de acompanhar essa início de carreira do Endrick, né, o garoto que tem muita estrela entrando hoje, marcando mais um gol pela seleção principal. Galera, é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.